E aí, meus amigos, espero que vocês estejam felizes. Começar esse vídeo, uma série de vídeos aí que a gente vai fazer. Fica comigo até o final que eu tenho certeza que o conteúdo vai ser bom. Quero conversar com você sobre aprender a fechar ciclos. Cara, com certeza você já precisou fechar um ciclo na tua vida. Você precisou tomar uma decisão, mudar de rota, fazer alguma coisa na tua história. E como isso é difícil, não é mesmo? Como isso é complicado pra gente. Cara, nossa vida ela é feita de ciclos. E às vezes eles se fecham. E tá tudo bem. E com eles, algumas pessoas elas vão embora. Geralmente, alguém sai da nossa vida. E a gente não tá pronto pra lidar com isso. Eu quero compartilhar com você alguns pontos pra alinhar a nossa vida, sabe? Porque eu entendo uma coisa, que fechar um ciclo nem sempre é uma perda. Talvez seja o Senhor alinhando rotas na nossa vida. Eu quero compartilhar alguns pontos sobre esse assunto com você. Primeiro ponto que eu quero compartilhar com você é que todo ciclo fechado, ele significa o início de uma nova história. Deus disse para Abraão, né? Sai da tua terra e da tua parentela. Isso está em Gênesis 12, do versículo 1 ao 5, depois você pode abrir aí. O que isso significa? Isso significa uma mudança geográfica, uma mudança familiar e uma mudança espiritual. Abraão, particularmente, especificamente falando de Abraão, ele precisou fazer uma mudança geográfica, uma mudança familiar e uma mudança espiritual. Ele precisou fazer essa mudança na vida dele, para que ele alcançasse o propósito de Deus para ele. A mudança de ciclo na vida de Abraão fez com que ele deixasse muitas coisas para trás. Mas o que esperava ele era uma promessa com peso eterno. Então ele precisou deixar tanta coisa para trás, deixar muitas coisas. Mas isso carregava nele um peso eterno. Abraão ele abriu mão de coisas terrenas pelo peso de uma glória eterna. Como isso deve nos empolgar, cara. Todo ciclo fechado, ele precisa ter esse entendimento de que é por uma glória eterna. Volto a dizer, é muito difícil a gente fechar ciclos. Fechar ciclos na nossa vida é muito difícil. Mas a gente precisa olhar para isso com os olhos da eternidade. Assim a gente vai conseguir entender. E falando um pouco sobre isso, anote aí se você puder. Fechar ciclos na nossa vida vai exigir de nós coragem para sair da zona de conforto, fé para aceitar o desconhecido, convicção da nossa verdadeira identidade. Toda vez que a gente rompe um ciclo, fecha um ciclo, isso nos tira da nossa zona de conforto. Isso nos arranca da nossa zona de conforto e nos coloca em uma zona de confronto. Todas as vezes que um ciclo na nossa vida se fecha, nós vamos para essa zona de confronto. Nós somos confrontados a viver uma nova realidade. Nós precisamos de fé para aceitar o desconhecido. A mudança de ciclo nos leva para um lugar desconhecido. Isso vai exigir de nós uma fé sobrenatural, para que nós possamos enfrentar o desconhecido e crer que o Senhor é bom e Ele vai suprir as nossas necessidades enquanto nós fechamos esse ciclo. E a última, convicção da nossa verdadeira identidade. As pessoas elas sempre vão nos apontar pelo que a gente deixou. Elas sempre vão nos apontar pelo que a gente deixou para trás. Quando a gente vive o novo de Deus, elas se espantam. Elas sempre vão nos apontar pelo que a gente deixou. Mas elas sempre vão se espantar quando o novo de Deus acontecer. Então, num fechamento de ciclo, não se mova pelo que dizem. Não se mova pela opinião das outras pessoas. Se mova por aquilo que Deus disse para você. Porque eu tenho certeza que Ele tem uma palavra sobre a tua vida. E quando as pessoas verem a promessa de Deus se cumprindo e o novo de Deus chegando, elas vão se espantar. Mas isso a gente já sabe que vai acontecer. Você já parou para pensar que quando a gente fala assim, fulano, eu conheço, esse cara eu conheço ele, eu sei quem ele é. Mas quanto dessa pessoa a gente realmente conhece? Quanto das pessoas que a gente diz que conhece, a gente realmente conhece? Na liderança, na nossa vida cristã, nós precisamos entender isso. A gente precisa aprender a reposicionar as pessoas no seu devido lugar. Isso me leva a um outro ponto que eu quero compartilhar com você. Aprenda a colocar as pessoas no seu devido lugar. Eu aprendi que na vida nós precisamos ressignificar algumas pessoas. A gente precisa parar de tratar colega como melhor amigo. A gente precisa parar de tratar como irmão quem é apenas um conhecido. Você não pode compartilhar suas intimidades com um conhecido. Você está rompendo um ciclo, você está transicionando, seja de carreira, seja uma nova oportunidade de liderança na tua igreja, não sei. A primeira coisa que a gente faz é compartilhar com as outras pessoas, que a gente acha que a gente tem um ambiente seguro ali. Existe um perigo muito grande nisso. Compartilhar tesouros eternos com pessoas que estão vivendo uma vida terrena, elas não vão agregar nada no seu propósito. Eles podem se tornar sabotadores daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Toma cuidado, comece a guardar. Até que o ciclo se rompa, guarde para você. Se quer compartilhar, compartilhe no seu quarto de oração. Compartilhe com pessoas que você sabe que você tem o coração delas. Isso me leva a outro ponto, sobre o poder do não.
Nós temos a liberdade de dizer não para algumas coisas. Muitas vezes em nós é colocado um jugo de que nós não podemos jamais negar algo. Nós precisamos estar sempre disponíveis. Isso não é uma verdade. Existe um poder libertador em dizer não. Existe um poder libertador quando você diz não. E outra, quero dizer isso para você. Talvez você está sobrecarregado, não seja porque você está fluindo demais. Pode ser que você esteja carregando pesos que não são seus, por alguns nãos que você não deu. Eu vou repetir. Talvez você esteja sobrecarregado. E você estar sobrecarregado não significa que você está fluindo. Pode ser que você esteja carregando pesos que não são seus, por alguns nãos que você não deu. Num rompimento de ciclo, quando você termina um ciclo, você precisa entender que você vai ter que deixar algumas coisas. E você vai ter que dizer alguns nãos. E está tudo bem. Não se sinta forçado a isso, nem culpado por isso. Você vai ter que dizer alguns nãos. Cara, cuida de você, cuida da sua família. Entenda que se você não estiver bem, como que você vai lidar com as questões dos outros? Você líder, você pastor que me ouve, como que você vai cuidar de outra pessoa se você não está bem? Outro ponto que eu quero tratar com você. Se for embora, você precisa deixar ir. Se for embora, deixa ir. Alguém já saiu da sua vida e você insistiu para que essa pessoa ficasse? Alguém, ou alguma coisa que você estava fazendo, algo que você estava gerando, você sabia que não ia dar certo e mesmo assim você tentou de novo? Deixa ir. Sabe aquela frase, não é perda, é livramento? Libera, cara. Libera pessoas, termina ciclos. Entenda uma coisa. Para que o novo de Deus aconteça, o velho precisa ir embora. Em Gênesis 13, acontece algo muito interessante. Abraão, ele se separa de Ló, devido a uma visão que não estava alinhada e tudo bem. Anote isso. Pior do que quebrar uma aliança é manter uma aliança sem propósito. Uau, isso é muito forte. Pior do que você quebrar uma aliança é você viver uma aliança sem um propósito. Toda aliança que é mantida sem propósito, ela te deixa mais longe da vontade de Deus. E toda aliança com propósito te aproxima da vontade do propósito de Deus. Isso é muito forte. Aprenda a medir suas alianças. Entenda se realmente é o tempo que você está vivendo, essa aliança cabe nesse tempo, nesse lugar, entende? Nós precisamos entender isso, cara. Nós precisamos entender isso sobre a nossa vida. Eu quero terminar esse vídeo deixando algumas diretrizes para você. Se possível, anote. E depois você deixa nos comentários aquilo que fez sentido para você. Primeira coisa, meça o quanto de peso você tem carregado e veja se realmente ele é seu. Comece a olhar a tua vida e se realmente os pesos que você está carregando são seus, ou se eles são resultado de nãos que você deixou de dar. Comece a medir isso. Segunda coisa, avalie quantos nãos você precisa dar e faça isso imediatamente. Avalie os nãos que você precisa dar, faz isso imediatamente. Terceira coisa, se lembre que não é sobre o que você faz, mas sim sobre o quanto da voz de Deus você tem seguido. É tempo de ouvir a voz de Deus. Se o ciclo ele precisa ser fechado, feche para que o novo de Deus venha. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Espero que você tenha sido edificado por essas palavras. Deixa aqui nos comentários qual ponto que fez mais sentido para você. Se você quiser acrescentar alguma coisa, deixa aqui também. Compartilha esse vídeo. Segue o nosso perfil, que a gente vai estar compartilhando mais conteúdo aí para você. Nós vamos melhorar um pouco mais a qualidade, aquilo que a gente está gerando. Mas eu tenho certeza que você foi edificado. E se você foi edificado, não deixe de compartilhar. Deus abençoe e eu te espero no próximo vídeo.